Oi, oi! Bom, vamos falar sobre o romantismo. O que foi o romantismo? Eu vou explicar para vocês. O romantismo foi um movimento artístico que surgiu na Europa no século XVIII, mais especificamente na década de 1770, e durou até o século XIX. Bom, ele influenciou a literatura, a pintura, a arquitetura e também a música. Foi uma visão de mundo centrada no indivíduo que se diferenciava do iluminismo, que pregava a objetividade e venerava a razão. Grande parte do século XIX do romantismo tinha esse espírito romântico que produziam teorias filosóficas e obras de arte subjetivas, ou seja, únicas. Os romancistas tinham intenção de retratar o drama e as emoções humanas, os amores trágicos e os ideais utópicos, ou seja, fantasiosos. Tá bom, mas agora vamos falar sobre a história do romantismo. Bom, ele surgiu durante a Era das Revoluções entre 1774 e 1849, onde surgiram diversas transformações políticas, sociais e econômicas no Ocidente. Dessas tais como a Revolução Industrial e até mesmo a Francesa. Essas transformações até ultrapassaram o campo artístico e tiveram um imenso impacto na filosofia e cultura ocidental. Agora vamos para alguns tópicos. Vamos falar sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa começou em 1789 e foi um grande estímulo para o romantismo. A Revolução desafiou as estruturas sociais e políticas tradicionais, e muitos românticos a viram como um símbolo do poder do indivíduo e do triunfo do espírito humano sobre a opressão. Agora, a Revolução Industrial. Como ela afetou o romantismo? Ela começou no final do século XVIII e trouxe grandes mudanças na sociedade e na cultura. O aumento das fábricas e da produção em massa levou a um sentimento de alienação e perda de conexão com a natureza que abalou muitos românticos. Bom, no top 2 temos as Guerras Napoleônicas. Elas duraram de 1803 a 1815 e foram uma época de agitação e incerteza na Europa. Muitos românticos foram inspirados pelo heroísmo dos soldados e viram a guerra como um teste de coragem. Chegamos ao top 1, o Renascimento Gótico. Ele foi um movimento na arquitetura que começou no final do século XVIII e foi caracterizado por um retorno aos estilos medievais. Muitos românticos foram atraídos pelos elementos sombrios e misteriosos da arquitetura e literatura gótica. Agora vamos para as conclusões. Essas evoluções tiveram uma grande influência e atravessam algumas características de individualismo e de rebeldia. Individualismo era outro aspecto nesse movimento. Era uma característica da burguesia dessa época que acabou se tornando mais evidente a partir do final do século. Bom, no mundo em geral, o contexto histórico do romantismo foi marcado por um sentimento de mudança, bem como um desejo de conexão com a natureza e o espírito humano. Os românticos procuram desafiar as tendências culturais e intelectuais dominantes em seu tempo e celebrar o poder da imaginação e emoção. Bom, a apresentação termina aqui. Muito obrigada por assistir e tchauzinho!